Ele é engenheiro civil formado pela Escola Politécnica da USP com mestrado em Engenharia de Transportes. Trabalhou no Centro de Pesquisas do Instituto Mauá de Tecnologia, na Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos e na Companhia do Metrô. O Arena Livre tem o prazer em receber Horácio Figueira, vice-presidente da Associação Brasileira de Pedestres, entidade criada há mais de 30 anos como espaço da cidadania. O assunto de hoje, mobilidade urbana. Conosco nessa arena, os deputados Carlão Pinhatari, do PSDB, Orlando Bolsoni, do PSB, Marco Aurélio, do PT, e o deputado Beto Trícoli, do PV. Um prazer em recebê-los em nosso estúdio, prazer em recebê-lo, Horácio. O que falar da figura do pedestre nos dias de hoje? A gente tem aqui em São Paulo 11 milhões de habitantes, 7 milhões de carros. E parece que o pedestre, por mais que chame atenção, ele é estatística, são números, são atropelamentos diários, inclusive alguns na faixa de pedestres, ciclistas. Como é encarar a guerra do trânsito pela visão dos pedestres? Bem-vindo. Obrigado. Nós precisamos de uma mudança de cultura. Há 70 anos, todos nós fomos mal educados. Meus pais, seus pais, eu como pai, fui educado assim: calma, espera, deixa o carro passar, depois você atravessa. Então, culturalmente, todos nós fomos deformados em relação a esse comportamento. O Código Novo, aprovado em 1997, o CTB que está aí em vigor, ele já prevê, né, que o pedestre tem prioridade na travessia. A primeira cidade a implantar isso de fato no país foi Brasília, já há 13 anos. Né? Então, esta meninada que hoje tem 13 anos em Brasília, já nasceu vivendo e testemunhando ao vivo, como eu já fui para lá e já testemunhei, de sozinho, no meio do nada, sem semáforo, colocar o pé na faixa, todo mundo parar, ninguém buzinar, ninguém reclamar. Eu tenho isso filmado e documentado. Aqui em São Paulo, a gente esperou muito, esperamos 12 anos e meio para decidir, bom, vamos dar a vez ao pedestre. Então agora parece que é uma guerra, mas não é, na verdade é uma reacomodação cultural de toda a sociedade, de nós quando estamos dirigindo o veículo e nós quando estamos a pé. É uma mudança que tem que ser feita amplamente, inclusive acho que a CT está pensando muito pequeno, começou pela Paulista, a área da Sé, agora está estendendo para alguns corredores, quando na verdade em Brasília deu certo em um ano, porque em cada faixa de pedestre tinha um policial fiscalizando. Se isso for mentira, alguém, por favor, pode me desmentir. Então, lá, a coisa foi para valer. Aqui não, eles estão fazendo em doses pequenas, e o que acontece? Eles lançam na mídia que o pedestre agora tem vez. Então, você imagina você atravessando em qualquer cruzamento de bairro de São Paulo... Achando que tem vez. Achando que tem vez. Hoje, eu estava em Pinheiros, um bairro nobre, tudo bem sinalizado. Eu fui atravessar no meio da rua e o taxista simplesmente olhou para mim como quem diz: você está pensando que é o quê? Ele passou, ele não parou. Eu estava no meu tempo, na minha vez, ele não deu a vez. Então eu acho que chega de atropelamento que pode ser evitado, né? E eu vou além. Vou sugerir aí aos deputados, eu não sei se é possível um projeto de lei nessa linha, mas que todos os órgãos de trânsito desse país, começando pelo Estado de São Paulo, onde vocês têm jurisdição, fossem obrigados a colocar o foco com o tempo de pedestre, com o bonequinho verde e vermelho, para que o pedestre tivesse a chance de atravessar sem entrar em conflito com o veículo. Sim. No tempo dele. Como você colocou muito bem, os fluxos hoje são tão altos que se você numa conversão à direita, que tem 500 automóveis por hora, né, não tem brecha para o veículo parar e dar a vez ao pedestre. Se ele parar, ele vai ficar parado o dia inteiro, porque se tiver um volume de pedestre grande, então você tem que abrir a brecha com a tecnologia e o tempo adequado. Quer dizer, por que as prefeituras não implantam, então, o foco de pedestre? A razão que eu mais escuto de prefeito e secretário de transporte é que custa mais caro do que colocar o foco só para o veículo. Eu perguntaria, né? Qual é o preço da vida? Eu vou aproveitar para perguntar para um ex-prefeito, né, o deputado Carlão Pinhatari, ex-prefeito de Votuporanga, este preço nos custos, nos orçamentos municipais. Deputado, sua primeira pergunta ao nosso convidado. Primeiro, eu quero agradecer a você, Jorge, cumprimentar o deputado Marco Aurélio, o deputado Beto Trícoli, o deputado Orlando Bolsoni, ao senhor Horácio Augusto, dizer o seguinte: eu acho que a falta de investimento hoje no trânsito ou na segurança do pedestre não é apenas pelos sinais visuais. Não acredito que seja isso, né? O secretário de trânsito falar isso, ele não pode ser secretário de trânsito.
que não coloquei o visor para deixar o pedestre passar porque não tinha. Primeiro que não são todos os cruzamentos que nós temos semáforos. Alguns em cidades menores, a 90% não deve ter semáforo. Então não tem como de você colocar. Não, só nos semáforos, só nos cruzamentos, perdão, que tivesse foco semafórico para o veículo. Para o veículo. Tá. Então, mas isso aí todos, na minha cidade, todos que tem o de veículos, também tem o de pedestres. A todos? Então, todos. Então eu apoio. Porque é uma cidade jovem, não, uma cidade jovem é diferente. É uma cidade jovem que começou, nós devemos ter lá, uma cidade de 90 mil, então deve ter o quê? 30 jogos de semáforo? Não deve ter nem isso hoje, né? Então, como foi colocado de 10 anos para cá, todos eles já vêm com temporizador, né, com digital, e também com temporizador de pedestre. Mas o que eu vejo hoje é que São Paulo, se a gente for falar da nossa capital, São Paulo é uma cidade diferente de tudo. Eu convivi como prefeito 8 anos em Brasília e fiquei impressionado com a educação que você tem lá de você colocar o pé na faixa e isso parar. No plano piloto. No plano piloto. O que eu quero perguntar para o senhor é o seguinte: como São Paulo tem 12 milhões de pessoas, mas nós temos 7 milhões de veículos, como é que você vai fazer? Que é a maneira melhor, que na sua opinião, de você fazer respeitar? Porque se os carros forem respeitar todos os pedestres, ele não vai andar. Não tem brecha técnica. Se os pedestres forem respeitar todos os carros, não vão atravessar. Eu imagino que a gente vai ter que estudar alguma outra maneira para fazer isso. Eu gostaria de ouvir do senhor qual que o senhor acha que é a melhor maneira para se... Primeiro, a educação. Conciliar interesses. Conciliar esses interesses do pedestre e do automóvel. Então vamos em dois exemplos diferentes. Cruzamento que tem só o pare. A maioria das pessoas, quando encontram um pare, um condutor de veículo aqui em São Paulo, ele entende aquilo como reduza, passe em segunda devagar. O que está totalmente errado. Ele não para. O significado... Eu já fiz pesquisa para a Abramet e provei isso aí. 1/4 dos motoristas, quando encontram uma placa de pare, acompanhados por mim, sem que eles soubessem, não param no pare. Então ele vai na roleta russa, literalmente. Porque o pare é igualzinho o semáforo vermelho. Ele tem que parar, velocidade zero, engatar a primeira, olhar para a direita, para a esquerda, ver se não vem pedestre, ciclista, veículo na transversal. Aí sim ele vai ter o direito de cruzar esta via. E as pessoas acham que não. Que ali o pare é mais ou menos assim, eu passo devagar e dá um jeito. E aí não dá. Aonde você, por um estudo de tráfego, viu que eu tenho um fluxo numa via de 1.000 automóveis por hora, incluindo ônibus, caminhão, moto, na outra de 800, que não permite mais, a vez, como cortesia, um passa, outro passa, e você coloca o conjunto semafórico para atender os veículos, e não coloca o conjunto semafórico para atender movimento de pedestre, você está dando, me perdoe o pessoal aqui de São Paulo, você está dando uma de Pilatos, você está lavando as mãos como quem diz. Estou transferindo o risco para a sociedade que vai atravessar. Então, eu não vejo outra saída. Como resolver esse conflito? É simples. Esta via tem 40 segundos de verde, essa tem 30 segundos de verde. Eu vou tirar 7 segundos dessa, 7 dessa e dou 14 de vermelho total para que o pedestre atravesse. Ó, na minha família, eu tenho um irmão que eu perdi há 47 anos atropelado. Há 1 ano e meio atrás... Ele, não sei se foi distração, porque não tinha semáforo, não tinha nada. Minha filha, há 1 ano e meio atrás, foi atravessar na faixa, onde não tem o tempo do pedestre, mas no verde veicular, como está no código. Ela é motorista, ela tem 30 anos de idade, ela não é criança. Ela foi atravessar olhando para trás e na luz verde do semáforo, na faixa, ali próximo ao Museu do Ipiranga. E olhando para trás, ninguém dando seta. Ela caminhando, olhando. O veículo simplesmente veio, fez a conversão sem dar seta, e atropelou, quebrou a tíbia, foi um estrago grande. São acidentes evitáveis. A questão da seta é uma coisa tão simples que a CET agora, depois de 35 anos, que começou a fiscalizar aqui na cidade de São Paulo. Há mais de 10 anos que eu venho batendo com eles. Olha, eu fiz pesquisa, provei que 60% dos motoristas, antes dessa ação do pedestre, não davam seta aqui em São Paulo, nem para mudar de faixa, nem para fazer conversão. Como é que você pode ter um trânsito seguro? Né? Então, as coisas não casam. Você precisa de um controle de qualidade estatístico, com fiscalização aleatória e por aí afora. Deputado Carlão, queria fazer algum reparo? Não? Perfeito. Deputado Orlando Bolsoni, aliás, eu queria que o senhor explicasse um pouco a experiência em São José do Rio Preto com os 13
mini distritos industriais, 3 distritos industriais onde as pessoas se mobilizam, vão a pé ou de bicicleta trabalhar. Pode falar sobre isso também, né? Também. Primeiro, uma satisfação estar com o engenheiro Horácio Figueira, com o meu amigo Carlão Pinhatari, prefeito, brilhante prefeito de Votuporanga e hoje deputado, com o Marco Aurélio também, prefeito de Jacareí, e a experiência do nosso ambientalista, o Beto Trícoli, e, aliás, a questão da mobilidade tem tudo a ver com, Jorge, com o ambiente, nesse momento em que se discute a Rio +20, então, quando se discute a questão ambiental, o ambiente é aspecto social, aspecto econômico e a questão ambiental em si, que o contexto de desenvolvimento sustentável. O que seria possível a nível de planejamento, e lembrava o Jorge aqui em São José do Rio Preto, onde fui secretário por 20 anos, nós construímos pequenos distritos industriais voltados para micro e pequena empresa, 14, 3 maiores, dentro de entornos e devidamente protegidos ambientalmente, dentro do entorno onde é a habitação. Então, onde a pessoa demora 5 a 10 minutos para chegar como pedestre ao seu trabalho, 5 a 10 minutos. Essas experiências de intervenção de planejamento urbano, como que elas podem servir na questão da mobilidade? Muito, porque o transporte está totalmente interligado com o bom ou mau uso que a gente faz da ocupação do território, do solo, né? Então, por exemplo, quando você tem aqui em São Paulo, um caso extremo da Zona Leste, que moram 3, 4 milhões de pessoas, aí você tem 2 linhas sob trilhos operando no limite da capacidade, viário saturado. Então não adianta levar mais gente para lá, você tem que mudar a ocupação e levar emprego, levar atividade, emprego, para que as pessoas se desloquem cada vez menos. E a gente está no caminho inverso em São Paulo. Como a cidade de São Paulo está ficando caríssima para se morar, para tudo, então a gente está expulsando para a periferia da cidade e para os outros municípios da Grande São Paulo. A Grande São Paulo não para de crescer. A cidade de São Paulo está estabilizando, eu não sei se é estabilizando ou estagnando, né? Tem distritos que já estão com crescimento negativo, segundo o próprio IBGE. Então, esse tipo de ação é altamente positivo. Inclusive, acho que a reformulação da área central para trazer gente para morar, eu vejo com muitos bons olhos, porque você tem muito transporte que chega e sai dali, né? Você tem acessibilidade para todo lugar e você tem um monte de prédio vazio. Então, você pode intervir de alguma forma, né? Sem tirar o imóvel de ninguém, mas você vai lá, compra, não sei, desapropria e reverte em termos de uma moradia, até para que o centro da cidade de São Paulo não vire um vazio urbano, né? Deputado Marco Aurélio, bem-vindo a este Arena. Muito obrigado. Tem um bom exemplo de política pública lá em Jacareí também, para quem anda a pé ou de bicicleta, uma cidade plana, bonita, boa para andar. Verdade. Também quero cumprimentar nossos colegas deputados, o Carlão, o Beto, o Orlando, e agradecer ao nosso engenheiro Horácio. Primeiro, destacar essa presença, essa existência de uma Associação Brasileira de Pedestres. Acho que é bom destacar isso, porque talvez muita gente que esteja nos assistindo não saiba que existe uma Associação Brasileira de Pedestres. Primeiro ponto. Segundo ponto, a partir de uma experiência em Jacareí, quando nós reformulamos a área central, colocamos todos os sinais e tal, a experiência é que a população praticamente acostumada a atravessar lugar, todo quanto é lugar, a gente teve que colocar grades, porque não adianta você pintar a faixa, não, meu amigo. É porque você atravessava em tudo quanto é lugar. Era, né? o hábito. Era o hábito, né? Então nós colocamos grades, falando, você só tem que atravessar aqui, não tem jeito, né? Quem sabe daqui uns 10, 15 anos a gente tira a grade e o pessoal acostumou, né? Mas a questão que eu queria aproveitar dos seus estudos é o seguinte. Você falou que no começo a questão cultural, e é verdade, tanto é que, veja que interessante, né? Tem cidades que o carro para quando tem um pedestre na faixa. E esse mesmo motorista, em outra cidade, onde essa exigência não tem, aí passa. Quer dizer, ele tem comportamentos diferentes a partir do local que ele está. Né? Fala, nessa cidade aqui não pode. Então, respeita. Lá, não pode. Né? Mas a minha pergunta é o seguinte. Nos seus estudos, você chegou a cruzar a informação do viés econômico com a viés de política? Ou seja,
Você tem alguma coisa que diga, olha, nesse país ou nesse estado se investiu muito em transporte, em veículo, em motorização das pessoas, porque isso dá lucro, isso gera ICMS e tal, ou seja, uma preocupação econômica em detrimento da qualidade de vida? Se eu conheço isso, você tem esse estudo não, que comprova? Eu não tenho estudo, mas a prova é onde a gente habita, essa é a cidade de São Paulo. Essa é a grande prova dos investimentos voltados para o sistema viário, para atender o transporte individual. Todos os investimentos que foram feitos em São Paulo, sempre me perguntam antes, e para outros especialistas, né, eles consultam aí uns 10 ou 15, o que você acha dessa ponte, desse túnel, desse viaduto? Falou, vamos enterrar, vamos jogar dinheiro no lixo, por isso, por isso, por isso. Marginal Tietê vai ser ampliada? Não demora um mês para ela voltar a ter congestionamento. Mas o senhor está louco? Eu falei, não. Então vamos aguardar. Restrição aos caminhões. Os congestionamentos já voltaram. Por quê? Porque existe uma inteligência das pessoas que estão do lado de lá, seja da pessoa física, né? Tipo rodízio. O rodízio é bom? Foi bom 3 anos, 4 anos. Aí, pessoa que tem dinheiro, comprou o segundo, terceiro, quarto, quinto automóvel. Isso eu tenho com base em pesquisa. Não estou blefando e nem chutando. Estão comprando motos agora. Eu fiz uma pesquisa para o setor de estacionamentos em São Paulo há 3 anos, para o Sindeparc. Tenho o prazer de realizar todas as pesquisas para eles, com usuário de estacionamento, quem para o carro dentro do estacionamento. E tinha uma pergunta, quem tinha mais de um carro, se ele comprou o carro a mais por causa do rodízio. Deu, acho que 23%. E depois a gente perguntava quantos veículos tinha em casa e quantas motos. Aí que eu caí da cadeira, porque eu achei que moto, quem estava comprando moto, era classe média e média baixa. É a maior mentira, né, que eu descobri nessa pesquisa. A gente fez a correlação estatística com a renda das pessoas e com o número de carros. É assim, quem tinha um carro em casa, mais ou menos acho que deu 9% que tinha uma moto. Aí ia subindo o número de veículos e a porcentagem que chegava a ter moto foi a 25%. Quer dizer, as pessoas de alta renda estão comprando moto para fugir do rodízio. Olha a loucura, então rodízio é para pobre. Então, virou rodízio da hipocrisia ou hipocrisia do rodízio. E tem mais. Como o rodízio já cumpriu 15 anos, né? Acho que é isso, 14, 15 anos, então a frota já dobrou. Então, quando eu falava que tirava 20% lá atrás, eu tirava 20% de 100%. Falando em termos percentuais. Uhum. Se hoje eu tenho 200%, se eu tiro 20% de 200, eu tirei 40% daquele referencial e sobrou 160. Então, eu estou com o dobro autorizado a circular do que eu tinha há 15 anos. Então, se isso resolveu a mobilidade, eu rasgo meu diploma e vou embora. Então, não tem mais como. Então, o automóvel, quem curtiu automóvel há 30, 40 anos atrás, foi feliz. Hoje, usar automóvel aqui na cidade de São Paulo virou um martírio. Então, como inverter essa questão? O congestionamento de automóveis, ninguém mais resolve. Você pode chamar os 1000 maiores especialistas do planeta, dá para eles um orçamento de 10 trilhões de dólares só para a obra viária. Fala, ó, esquece o transporte coletivo. Bola tudo que dá para fazer que nós vamos construir. Dinheiro não é problema. Só que se der errado, vocês estão falidos. Eu duvido que apareceria alguém que assinasse um projeto desse que resolve. Não resolve. Então você tem que atacar a questão da mobilidade via transporte coletivo, começando pela superfície. Depois é que vem os outros. Deputado Beto Trícoli, bem-vindo a este Arena Livre. Obrigado, Jorge. Cumprimentar o engenheiro Horácio Figueira, cumprimentar os deputados Carlão Pinhatari, Marco Aurélio, Orlando Bolsoni. Indo direto aí nessa questão da nova legislação da Lei de Mobilidade, primeiro que ela permite efetivamente a tarifa e a cobrança nos centros urbanos, ou seja, essa legislação permite tarifamento ou rodízio de trechos ou de áreas, não é isso? Se eu estou enganado. Isso, né? Agora, por outro lado, a legislação, ou voltando ao qual o pedágio que eles estão querendo cobrar? Depois não, você me pergunta isso. A legislação parece que permite isso. Né? Mas agora, qual o pedágio? Dentre os mecanismos, os instrumentos que a nova legislação pode permitir. Ela tem uma característica, ela é de mobilidade urbana, né? Ela impõe algumas datas, tipo 3 anos, ou enfim, para planejamento, mas também é fato que a legislação, e até porque a maioria aqui já atuou nos municípios, a responsabilidade é do município. Né? Então não é obrigatório, ela passa a ser uma diretriz e um mecanismo de planejamento.
Mas voltando, a lei do Código de Trânsito ele foi aprovado há 14 anos atrás. Na primeira cidade, com experiência, Brasília. Né? Lendo aqui os apontamentos, nem 10% ou em torno de 10% dos municípios implantaram essa legislação, né? do Código de Trânsito brasileiro. A municipalização, né? Aplicaram a municipalização. Eu acho que são 800 municípios, se não me engano, e muitos, na verdade, não operam para valer, né? E que me parece importante porque, na verdade, você assume, a responsabilização. Sim. De assumir efetivamente a gestão. Eu te dou o direito, mas o dever também. Sim. Exato. Podem até argumentar de que isso, talvez, entre cidades, 10%. Em número de veículos, talvez ultrapasse 80% da frota. Mas a gestão, como a gestão é municipalizada e ela tem que estar articulada aqui, efetivamente o índice de acidentes proporcional ao número de carros não diminuiu, ele aumentou. Pelo menos é isso que me passaram aqui. Para cada 1.000 carros, você tinha lá, no início da medição, tinha lá 10 vítimas por 1.000, né? E hoje a gente está quase em 12 por 1.000. Então, proporcionalmente, essa legislação, o Código de Trânsito, ele não trouxe frutos ainda. Com a lei de mobilidade, vai de alguma forma permitir isso? Como aconteceu muitas vezes, até fazendo um paralelo. A sua pergunta foi ótima. Mas primeiro eu vou voltar na questão da tarifação da circulação urbana. Eu acho que tem um erro aí de foco, né, nessa questão, nesse quesito, que é o seguinte: nós não devemos controlar a demanda, nós devemos controlar a oferta. Eu preciso dar oferta. A decisão se você vai de bicicleta, de moto, de automóvel, a pé, de ônibus, metrô, trem ou de barco, é uma decisão do cliente, na minha visão. Né? Então, pedágio urbano, por isso que eu falei, me pergunte, qual pedágio urbano que vocês estão querendo? Como? Mas existem 2 pedágios urbanos? Sim. Um que o discurso político está vendendo e o outro que vai ser implantado. Para mim, o pedágio urbano já é o estacionamento, onde você só circula e não pode parar, você já está pagando um alto preço. Também. E detalhe, eu não disse que apoio, eu só disse que a lei Não, eu estou falando, é só para explicar, porque existe uma dicotomia de discurso nesse meio técnico, que é o seguinte: não, o pedágio resolve. Eu falei, mas que pedágio? É aquele de $2 que vocês vão cobrar aqui, que é o valor que eu tenho ouvido aí em conversa de técnicos, né, de $2 até R$4, mais ou menos, né? Peraí, então vocês estão comparando conceitos diferentes. O pedágio de Londres é 7 euros, se não me engano, 8 euros, em torno de R$20. É para não compensar a circulação de carros no centro. Então, aí tem 2 pedágios. Eu sou contra os 2 e já vou explicar. O de 20, eu estou passando em papel passado, em cartório, o viário para o rico. Eu conheço pessoas que pagariam R$100 por dia, que eu já conversei, de classe AAA. E não abririam mão do seu carro, né? Nós pobres aqui, nós vamos ter que andar de busão. Né? Então, esse cara iria do Morumbi a Paulista em 10 minutos, só teria ele no viário. Ele pagaria R$100 por dia, ou mais. Até porque muitas vezes paga helicóptero. O de R$3, olha, o de R$3, R$4, de $2, olha a ilusão que você vai fazer. Agora, quer dizer que se eu pagar R$3, R$4, eu vou ter direito ao viário livre? Não, o viário vai continuar entupido, porque se você fizer uma pesquisa e contrata o Ibope, R$3, R$4, todo mundo que usa automóvel vai pagar. Então é uma grande ilusão. Então eu preferia tarifar via estacionamento. Quanto você paga na Paulista? 20 está barato? Então passa para 30 e a prefeitura, de alguma forma, arrecadaria mais. Voltando à questão do código. Por que eu acho que o código não deu certo ainda no nosso país? Porque, primeiro, existe muita ingerência política na fiscalização, questão de multa mesmo, em relação às infrações, quando a gente teria que ter o foco na vida. A meta teria que ser: cidades pequenas, para mim, não teriam que matar ninguém no trânsito. Ninguém. Mas continuam matando, viu? Sim. Inclusive nas estradas e nas grandes avenidas. Por quê? Nas pesquisas que eu já fiz para a Abramet, em rodovias, em áreas urbanas, já fiz em Salvador e em outras cidades, você cai da cadeira. 80% dos motoristas não passam num teste de acompanhamento de 5 minutos ou 2 quilômetros de percurso. A média de infrações aqui em São Paulo, com uma amostra distribuída por toda a cidade que eu fiz, isso abriu inclusive noticiário de televisão,
8 minutos para o motorista atingir 20 pontos. 30 infrações por hora, em média, qualquer motorista na cidade de São Paulo comete. Se a fiscalização fosse para valer, ninguém poderia dirigir nessa cidade. Eu preciso fazer um intervalo. Voltamos em instantes no Arena Livre. Estamos de volta no Arena Livre, hoje conversando com o consultor em transportes Horácio Figueira. Ele é vice-presidente da Associação Brasileira de Pedestres. Eu justifico a ausência do deputado Orlando Bolsoni, do PSB. Ele precisou se ausentar em função de compromissos regimentais nesta casa. Passo a palavra ao deputado Carlão Pinhatari mais uma vez, por favor. Horácio, eu vejo que você tem algumas posições bem radicais, né, a respeito de cima de estudos, de pesquisas sobre pedestres, sobre trânsito, porque já estudou muito, já viu muita pesquisa, você acaba tendo uma opinião muito forte sobre isso. Eu vou te dar um exemplo. Onde eu moro, aqui em São Paulo, do lado tem estações de metrô, 500 metros, 600 metros e tal, e cheio de estacionamento de automóvel. Estacionamento ali custa, se eu não estiver enganado, R$19, R$20 por hora. Você não acha que ali seria um local de falar, bom, aqui do lado de uma estação de metrô, estacionamento de carro, tinha que cobrar R$1.000 a hora. Não é possível o cara ter um estacionamento, né, de metrô, e aonde você tem ali um estacionamento de carro perto de uma estação de metrô. Quando você vai para os Estados Unidos ou vai para a Europa, muitos estacionamentos, estações de metrô, têm pátios de veículos. As pessoas vão até ali com seus veículos e dali pegam o transporte de massa para chegar no centro da cidade. Em São Paulo não se fez isso. Não. Por que você acha que não fez isso? Primeiro porque tem uma origem, né, dos estacionamentos em São Paulo que sempre foram tocados pela iniciativa privada e vão surgindo. O cara compra um terreno, derruba uma casa antiga, às vezes até um patrimônio histórico, né, e para fazer área de estacionamento. Então, é lei de oferta e procura. Por que num bairro custa R$10 para você parar o dia inteiro e na Paulista custa R$30 ou R$40? Porque o preço do IPTU é diferente, o preço do metro